Se você está pensando em entrar na TI, certamente já ouviu algumas histórias. Coisa do tipo, em 6 meses você vai conseguir um salário de 15 mil reais. Ou a IA vai substituir todos os desenvolvedores. E na verdade, essas histórias não contam o que realmente acontece. Eu tenho alguns anos na área de TI e quero te contar de forma simples e clara o que eu iria fazer caso eu iniciasse hoje na área. Existe um erro que todo iniciante comete. Ele abre o YouTube e pesquisa por como aprender programação. E ele vai, abre vários vídeos, assiste diversos conteúdos diferentes, assina 20 cursos e depois de 2, 3 meses ele sente que não está evoluindo. Bate aquela depressão, aquela ansiedade e aquele desânimo. Isso às vezes não é falta de dedicação ou coisa do tipo. É mais uma falta de direção, porque a área de TI ela é muito grande e precisa ser bastante estudada e entendida para entender aquilo que você quer desenvolver. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Existe o mito de que todo mundo que trabalha com TI trabalha com desenvolvimento de software. Isso não é verdade. A TI abrange vários segmentos que podem envolver programação ou não. Por exemplo, você pode ser um cara de UX, um cara que trabalha com design, um cara que trabalha entendendo a jornada de um aplicativo, de uma aplicação e entende como o usuário gostaria de usar. Ele é um cara da área de TI, mas não necessariamente trabalha com desenvolvimento de software. Você também pode ser um PO, que é um cara de negócio, que entende a demanda do software, do sistema do produto e leva para o time técnico para desenvolver. Ele não desenvolve, mas está dentro do grupo de TI. Você também pode trabalhar com a parte de arquitetura, onde você pode focar na parte de infraestrutura, montar rede, montar sistema de servidores. E isso é bem legal e pode envolver programação, não necessariamente. Mas é uma área bem complexa e difícil que você precisa estudar bastante. Você também pode ser desenvolvedor, front-end, back-end, full stack, ou pode ir para a parte de análise de dados, onde você tem a chance de trabalhar com análise de informação, engenharia de dados ou ciência de dados. É uma área bem legal e bem requisitada hoje em dia. Aí vem uma pergunta difícil. Se você está iniciando hoje na TI, como escolher a área certa? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive eu tive quando eu iniciei a minha carreira. Não existe um caminho certo ou definido, ou algum parâmetro para dizer que você deve seguir o caminho X ou Y. O que você tem que fazer é experimentar. Na faculdade, você vai ter algumas disciplinas relacionadas com várias áreas específicas. Na hora de estudar e fazer os exercícios e entender como aquele mundo funciona, você vai ter mais afinidade com uma área ou com outra. Por exemplo, quando eu fiz o meu curso de TI, eu gostei muito da parte de desenvolvimento de software. Então eu passava o tempo todo programando, querendo entender como é que funcionava. E eu entendi que aquela era a minha área. Aí eu investi, fiz curso, me aprimorei até entender e fundamentar os meus conceitos na parte de desenvolvimento de software. Mas, caso você queira e goste da parte de hardware, você pode fazer um curso de manutenção ali para começar a entender, caso você seja um cara novo. Aí eu estou falando de uma pessoa que entrou no curso de TI e está se conhecendo, tá? Ele não é um cara que já sabe o que ele quer, ele está se conhecendo. Então, se você gosta de hardware, você vai fazer um curso de manutenção de computadores, né? Para experimentar ali, entender como é que funciona a placa-mãe, um HD, uma memória, um disco rígido, a fonte. Aí você vai fazer um curso também ali de programação básico, tá? Para entender como é que funciona o código, a estrutura, ver se você tem afinidade, se você gosta daquilo. Faz um curso de rede e você vai experimentando até se encontrar. Essa é uma jornada complexa e difícil para muitas pessoas. No entanto, eu acho que não é você que escolhe a área, é a área que escolhe você. Depois que você entender e definir a área que você quer seguir, aí você vai pensar, o que é que eu devo estudar primeiro? É uma coisa bem difícil porque hoje em dia tem muita informação. Então vamos supor que você escolheu a parte de desenvolvimento de software. Você vai lá no Google e pesquisa sobre esse tema, vai aparecer um monte de vídeo, um monte de coisa. E aí que começa o desafio, porque sempre a gente começa a ver muita coisa, faz muito plano e chega a lugar nenhum. Porque existe muita linguagem de programação, existe muito framework, existe muita plataforma. E quem está começando, ele não sabe exatamente ali o que é que está acontecendo ou o que é que ele tem que estudar. Um erro que eu cometi era pensar que um bom desenvolvedor era aquele que sabia desenvolver mais linguagem de programação. Então eu saí correndo aprendendo Java, C Sharp, PHP, um monte de linguagem de front-end, de back-end, porque eu achava que quanto mais eu soubesse de linguagem,
maioria ia ser bom. Mas, na verdade, o desenvolvedor de software bom não é aquele que sabe o melhor framework ou aquele que sabe desenvolver mais linguagem. É aquela pessoa que entende os conceitos básicos de programação e consegue aplicar de forma clara e entrega o resultado que a pessoa que pediu quer, né? Que é o nosso PO. Então, se você está começando na área de TI e escolher a parte de desenvolvimento de software, foca bem naquilo que você vai estudar. Preste atenção. Se você escolheu seguir na parte de desenvolvimento de software, começa a entender o que é algoritmo, o que é um código e como ele funciona. Começa no conceito básico, o que é variável, o que é uma estrutura de decisão, de repetição, o que é um método. Entende essas questões básicas, faz muito exercício, porque você precisa exercitar bastante para conseguir entender como o conceito funciona. No início, quando você está fazendo seus primeiros programas ali, que é o nosso Hello World, que a gente começa a se ambientar com as ferramentas, você se vê bem confuso ali em relação a como as coisas funcionam. Então é muito importante que você domine os conceitos básicos da programação. Muito importante. Depois daí, você vai escolher uma linguagem de programação, né, que você entende que o mercado está bem alto. Por exemplo, a linguagem Java é uma linguagem bem fundamentada e conceituada há muito tempo. Então, se você entende que o mercado hoje está pedindo muito Java, ou C Sharp, ou qualquer uma outra, você vai focar nessa linguagem e vai entender como desenvolver esses conceitos nessa linguagem. Tá? E aí vai ter que entender um pouquinho de programação orientada a objeto, que é o POO, para conseguir fazer um projeto mais complexo e completo. Daí você vai estudar só essa linguagem. Vai entendendo como ela funciona, vai entendendo ali como fazer um projeto. É muito importante que você faça projeto. Desenvolver e programar, você só aprende fazendo. Então não adianta você olhar, você assistir muito vídeo, ver muita explicação e não colocar a mão na massa. Então é muito fundamental que você sente, faça seu programa e entenda a ordem de execução que ele está seguindo. É muito importante isso, tá? Eu conheço diversas pessoas que trabalham na parte de TI, só que elas pecam em conceitos básicos ali de desenvolvimento. Então, foca nisso, fundamenta nisso, por quê? Variável, estudo de decisão, repetição, PO, é uma coisa genérica, é aplicada a qualquer linguagem de programação. Então, se você na área de desenvolvimento e aprender esse conceito básico, você aplica em qualquer linguagem de programação. Então, é muito importante, foca nisso, foca no básico, faz os exercícios e você certamente vai conseguir entender como funciona a construção de qualquer programa em qualquer linguagem. Se você está iniciando, escolha ali as áreas e siga um caminho definido. Por quê? Quando eu iniciei e comecei a entender esse mundo, eu comecei a querer estudar tudo, tá? Hardware, software, redes. E eu percebi que depois de um tempo isso fica insustentável. Eu não estou falando para você não entender as outras áreas que envolvem a TI, mas eu estou te falando que é importante você focar em um segmento específico. Então, se você quer ser desenvolvedor, foca na parte de desenvolvimento de software. Você tem que entender de rede, você tem que entender de infraestrutura. No entanto, não seja um pato, que nada mal, voa mal e anda mal. Pegue uma área específica e seja o melhor. Existe uma pergunta que as pessoas geralmente me fazem em relação à TI. Eric, as empresas só vão me contratar se eu tiver faculdade? Eu realmente preciso fazer uma faculdade para começar a desenvolver ou ser um programador? E eu entendo que não. No entanto, eu acho que ajuda bastante e é muito importante. Porque a faculdade, para quem não tem conhecimento nenhum, ela ajuda você a montar uma estrutura ali de como é que funciona as disciplinas e as áreas da TI. E caso você não tenha nenhum conhecimento, ela vai lhe guiar e vai lhe apresentar tudo que existe ali em relação às disciplinas. Quando eu falo disciplina é o seguinte, existe banco de dados, existe rede de computadores, existe infraestrutura. A faculdade ela não vai te garantir que tu vai arrumar um trabalho e nem que você vai desenvolver conhecimento suficiente para poder ir para o mercado de trabalho. Por quê? Porque geralmente o mercado de TI ele vive mudando bastante. Então a faculdade vai te passar os conceitos básicos e fundamentais para você ser um desenvolvedor, ou ser um engenheiro de software, ou ser um arquiteto de software. No entanto, você precisa estudar aquilo que o mercado está requisitando no momento. Então, é de fundamental importância que você faça a faculdade,
se você conseguir, e também olhe para o mercado. Então, se o mercado hoje está precisando de desenvolvedor Java, desenvolvedor React, foca nessa área, vai desenvolvendo, vai entendendo ali como é que funciona, vai se conectando com pessoas, até você conseguir entender o que é que o mercado quer e se formar, né? Ter as skills necessárias para conseguir arrumar as vagas que você tanto almeja. E tem um ponto importante. As empresas geralmente, ela não olha para o teu currículo, tá? Ah, como assim não olha para o teu currículo? A empresa quer um cara que ele trabalhe e consiga resolver problemas. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm um currículo muito cheio de certificação, mas quando vai ali para a prática não consegue desenvolver um raciocínio lógico ou resolver um problema de mercado, tá? Um problema real. Então é muito importante que você tenha essa mentalidade de resolver problemas complexos, seja ele envolvendo programação ou não. Supondo que você seguiu todos os meus conselhos, entrou na área da TI, experimentou ali as áreas, né, entendeu que você deve seguir um determinado caminho. E estudou, se formou, né, e ficou se atualizando em relação àquela área. Aí a primeira pergunta que vem à cabeça é o seguinte: como conseguir meu primeiro trabalho nessa minha área que eu escolhi? Geralmente, quando você termina a faculdade ou termina o curso técnico, algo do tipo, você é uma pessoa que tem bastante conhecimento em relação à área que você escolheu. No entanto, você não tem conhecimento de mercado, você não conhece pessoas, você não tem network. Esse início ele é bem complicado, porque as empresas, às vezes, elas requerem ali uma quantidade de requisitos grandes para preencher uma vaga. Aí que está um ponto bem importante. Por quê? Geralmente, as empresas colocam uma quantidade infinita de requisitos, que certamente você não vai atingir, né, porque ela pede ali 3 anos de experiência em uma linguagem, ou pede que você tenha tal skill que tu nem sabia que existia. O importante é você se candidatar na vaga e mostrar interesse. Porque o primeiro passo, o primeiro trabalho, é sempre o mais difícil. Não só em TI, mas em qualquer profissão. Então você precisa dar o primeiro passo, você precisa se candidatar. Vi uma vaga ali que, eu entendi que é aquilo que eu quero fazer. No entanto, eu não tenho todos os requisitos. Pede um inglês tipo C3, C2, C4, e eu não tenho direito, né? Eu estou ali tentando aprender inglês, ou senão ele pede uma skill específica que eu nunca vi. Se candidata, mostre interesse, se mostre aberto a aprender e certamente você vai conseguir entrar nessa vaga, tá? É complicado, é muito concorrido, mas depois que você consegue o primeiro estágio, o primeiro trabalho, fica muito mais fácil, porque ali você vai conhecer pessoas, vai ter seu network e vai conseguir sair migrando de um trabalho para o outro ali, né, caso você encontre algum outro que se encaixe mais com você, com uma maior segurança, porque você vai ter um tempo de experiência comprovada. Dicas, caso você esteja nessa fase, querendo arrumar um trabalho na área de TI. E você é um cara que iniciou agora, né, a procura ali, acabou a faculdade, está vendo um estágio e não sabe o que fazer. Parece muito óbvio, mas você precisa ter um perfil no LinkedIn legal e atualizado. Se você não sabe, o LinkedIn é uma plataforma voltada para trabalho. Então você precisa criar seu LinkedIn, colocar o seu currículo, colocar as suas skills, colocar os cursos que você fez, que desenvolveu, os projetos. É muito importante que você crie esse perfil e se conecte com pessoas que você vê que elas fazem parte daquela área que você tem interesse de entrar. Então no LinkedIn, colocou seus dados lá, pessoais, descrição, colocou a faculdade que você faz, os cursos que você fez, se conecta, publica lá. Eric, mas eu vou publicar o quê? Eu não sei o que publicar. Cara, tu fez um curso gratuito em algum lugar, ou tu aprendeu uma coisa nova, fazer um projetinho novo, vai lá, publica, explica o que você fez, porque isso as pessoas vão começar a olhar para o seu perfil e se conectar com você. Isso é muito importante. No início de tudo, você acha que não está sendo visto, né? E de fato, às vezes você não está sendo visto porque você não tem ninguém na rede ainda. Mas você precisa ser ativo, começar a se conectar. Muito importante também, ter o LinkedIn, ter um perfil no GitHub, ali um repositório com o seu portfólio. Então, todo mundo que trabalha na parte de desenvolvimento de software, ele tem que fazer projeto. Não adianta. Se você é igual um nadador, se você olhar um cara nadando 1000 vezes, você vai entender como é que funciona, mas você não vai saber nadar. É igual ao TI.
você tem que colocar a mão na massa. Então, se você estudou TI, se você seguiu todos os passos, você fez projeto. Então, pega esses projetos, põe lá no GitHub, faz teu portfólio com tudo que tu desenvolveu, porque isso é muito importante. Caso você entre no LinkedIn, publique e algum recrutador te chamar, porque eles vão pesquisar ali, e aí é muito importante seu LinkedIn estar bem descrito com as suas skills. Quando ele te chamar, tu não vai ter experiência nenhuma, porque é a tua primeira vez tentando arrumar um trabalho na área de TI. Mostra o teu portfólio de projeto que tu fez na faculdade, em qualquer lugar. Ou até um projeto pessoal, que é muito importante também. Se você não tem um projeto em mente, pesquisa na internet, vê com alguém, faz alguma coisa e cria um projeto com a tecnologia que tu quer trabalhar. Ah, quer trabalhar com Java. Faz um projeto em Java, deixa lá no repositório. Porque quando o cara te chamar para te entrevistar e perguntar o que é que tu já fez, tu vai ter a chance de mostrar o teu trabalho. Ó, eu não tenho experiência prática profissional nessa área, mas eu tenho esse projeto aqui que eu fiz. Então isso é muito importante na hora de você se vender. Então não esquece, LinkedIn, GitHub, faça network, então converse com as pessoas, isso é muito importante, não só nesse momento, mas em toda a sua carreira. Faça network, se dê bem com as pessoas, converse, demonstre interesse ali de aprender algo novo e certamente você vai conseguir encontrar o seu trabalho o mais rápido possível. É isso aí, pessoal, valeu por ficar até aqui, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.